tentar ser breve, e eu, para isso, vou falar bem rápido. Eu me desculpo antecipadamente com os tradutores, mas eu acho que é importante fazer uma passada rápida por tudo. Bom, eu vou falar para vocês da minha experiência como professora de um curso que começou em 2007, de design de mídias digitais. E eu dou aula para os calouros. Os calouros são aquelas pessoas que acabaram de entrar no curso, cheios de ideias, né? Totalmente nerds. Esse semestre eu tenho 44 pessoas desse tipo. E eles entram no curso, e a primeira coisa que eu faço, a primeira aula, eu dou aula para calouros, dou aula para mestrandos e doutorandos, então eu pego as duas pontas da coisa. E para os calouros é super legal, eu, primeira aula, eu pergunto, e aí, gente, quem é que veio fazer mídia digital porque quer fazer animação? Aí um monte de gente levanta a mão. E quem é que quer fazer design de jogos? Aí um monte de gente levanta a mão. E quem é que veio aqui para fazer interface para telefonia celular? Um monte de gente levanta a mão. E aí, quando está todo mundo empolgado, já todo mundo sabendo, no primeiro dia de aula, por que veio fazer design de mídia digital, eu digo assim, e o que vocês vão estar fazendo em 2049? O que vocês acham que vocês vão estar fazendo em 2049? Aí todo mundo se entreolha, né? E essa que é a pergunta, e é por isso que eu vou fazer essa apresentação hoje. O que o designer vai estar fazendo em 2049? Então eu vou falar um pouco da minha própria trajetória, que é o que eu faço na primeira aula. É um pouco essa palestra que eu dou na primeira aula para os calouros, e que coloca em contexto, coloca em foco como é difícil, o que um professor de mídia digital, como é que ele sabe o que o cara precisa saber para os próximos 40 anos. Na verdade, você está dando uma aula hoje que tem que durar 40 anos, são 40 anos de profissão. Então, é muito interessante pensar como é difícil a gente antever e prever, de alguma maneira, o que vai estar sendo feito desses alunos, que carreira eles vão seguir, que tipo de trabalho eles vão desenvolver. Então, é um pouco isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar bem rápido, porque eu quero passar isso tudo para vocês de uma forma bem rápida. Em 75, tem lá uma linha do tempo lá em cima, não sei se está bem visível, mas eu acho que vai dar para entender. Que em 75, eu era caloura, eu estava assistindo a minha primeira aula de design, não era ainda de mídia digital, mas era de design. Fui fazer um mestrado na Inglaterra e fui estudar tipografia. Depois eu fiz um outro mestrado já na área de graphic design. Fui trabalhar com computação gráfica, lá nos primórdios de computação gráfica, totalmente dinossauro. Fui trabalhar com computação gráfica, então, na TV Globo, aí nos idos de 80. E aí, finalmente, fui contratada pelo Departamento de Arte e Design para começar o que se chamava de computação gráfica na época. Planejamento, depois eu comecei a pesquisar, entrei num doutorado para fazer isso, comecei a ensinar computação gráfica ainda em 87, que é muito cedo, né? E aí criei uma coisa chamada Núcleo de Arte Eletrônica. Ainda em 91, 92, aí uma coisa bem pioneira. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, é sobre essa experiência do Núcleo de Arte Eletrônica, um lugar onde a gente reúne um monte de gente que não necessariamente tem muito a ver. Programadores, músicos, ilustradores, designers, artistas, gente que trabalha com edição de vídeo, gente que trabalha com sonorização. E ao longo dos anos, a gente foi fazendo trabalhos muito pioneiros e muito interessantes. E é isso que eu vou contar para vocês. Esse foi o primeiro trabalho que o Núcleo fez, ainda em 92, 93 talvez, 92. A gente ganhou, na época era projeto integrado, um dinheiro do CNPq para fazer uma pesquisa, que na época era o seguinte: a gente ensinava modelagem de sólidos na aula de cerâmica, né? Todo mundo usava argila e tal. E a gente ensinava modelagem de sólidos na aula de computação. E por que as duas coisas não se falavam? Então a gente fez uma experiência de 2 anos, que culminou no seguinte: a gente botou argila na aula de computação e computadores na aula de argila. A aula de cerâmica, então, todo mundo tinha que trabalhar com todos os lados do cérebro, não apenas os dois, né? Com todos os lados do cérebro. Então, lá pelas tantas, uma pessoa achou que era mais fácil modelar uma forma em argila e colar sobre o monitor e desenhar em volta daquela forma. Esse trabalho foi apresentado na sigla, foi o primeiro encontro de educadores e foi muito bem recebido, e se chamava Mãos Sujas no Teclado, que em inglês tem um sentido dúbio, né, de coisa suja, de coisa proibida, que fez muito sucesso, todo mundo foi assistir achando que era outra coisa, mas foi muito legal.
E a gente botava um filmezinho PVC em cima do teclado e as pessoas então usavam o teclado. É tão barato um mouse, um teclado, é tão barato, naquela época já era barato agora, então, que valia a pena a gente fazer essa experiência. Foi uma incrível experiência didática. Bom, em seguida aconteceram coisas as mais estranhas. Esse nosso núcleo não é comercial. É um núcleo onde a gente aceita trabalhos, até comerciais, para aprender. A gente nunca faz o que a gente já sabe. Nosso motto é: a gente não sabe o que vai fazer. Então, a gente vai aprendendo. E aí chegou o Frejá, lá na sala e tal, que ia falar comigo, que o pessoal, o tal de Rolling Stones, tinha um negócio chamado Strict, que era uma faixa interativa e tal, e eles também queriam fazer um álbum com uma faixa interativa. Se a gente sabia fazer. Eu falei, não, mas amanhã a gente sabe. E aí minha equipe quase me crucificou, já que é uma universidade católica, né, isso a gente tem como praxe, né? E eles acharam que não era legal e tal, que a gente não sabia, como é que a gente ia falar que ia fazer uma coisa que a gente não sabia fazer. E aí eu falei, olha, esse é o espírito do núcleo, vocês estão aqui, então vocês agora vão entender isso. E, naturalmente, a gente aprendeu, a Warner, depois disso pra gente, que aprendeu com a gente, que era uma faixa interativa. Vocês são muito jovens para saberem disso, mas foi um super sucesso. Tem lá um disco de platina no meu laboratório, e eu nem sei cantar. E a gente ganhou, por conta desse trabalho, que foi muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo entrar a mostrar para vocês só uma... A gente tem acesso rápido à internet. Só um pouquinho desse... A gente fez vários sites, a gente fez várias coisas, a gente respirou Barão Vermelho durante muitos anos. E, por exemplo, uma coisa que a gente fez foi uma coisa chamada uma jukebox. Vamos ver se vai carregar rápido aqui. Está um pouquinho lento. Ali. Tá aqui. Jukebox, isso aí, gente, é um trabalho super antigo, né? Perdi o cronograma aí, mas 94, 95. A jukebox era uma coisa interativa. A gente começou a trabalhar com essa visão de que era muito importante trazer coisas novas, estar sempre à frente do nosso tempo. Para isso, um laboratório na universidade. A gente não é comercial, a gente não é um lugar que a gente faz justamente, sai muito mais barato fazer o que a gente já sabe, né? Qualquer empresa gosta muito mais de ser contratada para fazer um trabalho que ela acabou de fazer para um outro cliente. E a gente não, a gente quer fazer sempre uma coisa nova. Então, essa jukebox, por exemplo, você escolhia, sei lá, uma letra aqui, e as músicas, peraí, eu cliquei lá, e as músicas com a letra, essa aqui, letra que eu escolhi, C, então passava assim. E aí você tem a cifra, né? Você pode ter a letra e você tem a cifra também. Para algumas músicas você tem a cifra também, algumas não tem. Deixa eu ver, por exemplo, o Pet Balanço, isso aqui tem. Então, você tem a cifra também. Isso tudo em 95, 96, uma coisa assim, super diferente, promissora. A gente fez coisas muito doidas para o Barão. O Barão é um ótimo cliente, que tinha tudo a ver com a gente, justamente por causa disso. Deixa eu ver uma outra coisa, deixa eu voltar aqui. A gente tinha uma coisa chamada Nonsense, que era muito legal também. Que era o seguinte, a gente tinha um futebol do Barão. Não sei se a gente vai conseguir rodar aqui, porque eu não baixei o... Certamente não. O Shockwave, né? Que é... Quem lembra de Shockwave? Quem sabe o que é isso, né? Muito bem, a gente não vai conseguir rodar aqui, mas, na verdade, a gente tinha... Eu tenho isso na apresentação, para ficar mais fácil a gente ver. Já pensando nisso... Bom, isso é o futebol do Barão. A gente, então, pegou o pessoal que trabalhava na banda, né? Esse é o Peninho, o percussionista, e a gente pediu para fotografar a turma em várias posições. E tem um futebol interativo. Você faz a mira na bola, e aí você pode escolher se você quer chuteiro ou salto alto. Tem direito a chutar de salto alto também. E aí você tem 3 jogos, tem 3 bolas ali, você vai chutando, e aí tem um áudio da torcida, do cara agarrando. Isso é 95, gente. É muito, muito cedo, e a gente já estava fazendo umas coisas muito doidas assim. Em seguida, fui convidada para fazer uma participação numa banca em Recife, fiquei muito emocionada e resolvi fazer um trabalho que era uma homenagem a tudo que eu estava vendo lá, que era o seguinte, se chamava Private Domain, domínio privado, por favor, não entre. Na verdade, o que a gente fez... Espera aí, deixa eu soltar o microfone.
criei uma série de personagens virtuais, né? Eu chamava de avatares naquela época, isso é 96. E eu criei uma história para cada tipo. Então tinha o jagunço, tinha o padre, tinha o dentista, tinha a parteira, tinha a lavadeira, tinha o carteiro. E cada um tem uma história muito particular que eu inventei, né? As histórias são todas minhas. Para cada um desses personagens. O mais legal de tudo é que cada personagem, lá pelas tantas, tem que interagir com caixa eletrônica. Isso aqui foi o início da interatividade na internet, né? Quando então se lança essa ideia de shockwave, né? A gente não vai ter aqui agora, mas eu vou mostrar também, que cada personagem desses, então, tinha que interagir com a caixa eletrônica. E a caixa eletrônica da cidade respondia de acordo com o que ela sabia de cada personagem. Era uma caixa eletrônica muito integrada na vida da comunidade. Então, se era o padre que estava pedindo dinheiro, o caixa automático tinha todo um diálogo mais formal, mais assim, né, mais religioso. Se era o jagunço, dizia, e o cara errava o código secreto para entrar, e a caixa automática dizia, tu bebeu hoje, moço? Então, digite aí de novo, mas digite com delicadeza. Então, o caixa automático conseguia interagir com as pessoas de acordo com o que as pessoas representavam naquela sociedade. Bom, aí em seguida fizemos um trabalho muito bacana, que foi exposto na Siglas de 2001, que era um trabalho sobre a internet. Uma instalação interativa, muito complicado fazer isso, levar do Brasil para Los Angeles. A gente levou cerca de 130 pares de sapatos usados, a gente fez uma montanha de sapatos usados na entrada. A pessoa entrava pela instalação, tinha uma parte central e depois ela tinha um feedback. Então, o feedback era o seguinte, gente, olha para vocês terem ideia dos computadores da época, isso era ponta, né? Isso era SIGGRAPH, a maior evento de computação gráfica do mundo. E a gente tinha um gabarito onde a gente, então, em tempo real, pedia às pessoas para entrarem no site, se juntarem ao site, responderem algumas perguntas. Quem é você? Onde você trabalha? Qual o seu trabalho? Que tipo de uso você faz da internet? Que tipo de... Se você é um cara que trabalha 14 horas por dia na internet, tinha até mais de 24. Que coisas você pensa sobre a internet? E no final, sobre o futuro da internet. E no final, então, você respondia isso naquela estação, vamos dizer assim, e lá pelas tantas ele te pedia para você então colocar o seu pé numa posição que tinha de 1 a 5 e o seu sapato era fotografado, seu rosto era fotografado em tempo real, você entrava numa base de dados do próprio site e você então passava a fazer parte da pilha de sapatos. Então esses são sapatos, esse é o Jim Blin, um dos maiores programadores da Microsoft, e milhares de pessoas que participaram dessa brincadeira, dessa instalação. E aí você clicando no sapato, você tinha acesso ao rosto, às respostas, a tudo que a pessoa pensava. Então, por exemplo, esse é o Jim Blin, esse é um professor de Helsinki, Tasso Takala, o curador do Ars Eletrônica, o Stocker, né? Camille Utterbeck, grande artista eletrônica também. E cada um, então, respondia. E essas pessoas, então, em 4, 5 dias de exposição, 800 pessoas entraram na instalação e responderam a essas perguntas. Então, isso foi uma grande fonte de informação. A gente depois brincava com as respostas dessas pessoas. O próprio site, você clicando em determinados termos, você via quem falou de democracia, quem falou de inteligência, quem falou de comércio. Você clicava e via, então, os rostos e as respostas de todas as pessoas. Aqui, por exemplo, está clicada, uma das palavras está clicada e está aparecendo, então, os rostos de quem falou alguma coisa sobre aquele tema. Bom, em seguida, fui fazer um pós-doutorado na Califórnia e uma coisa interessante de contar, eu fui trabalhar no Centro de Ciências Espaciais da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e assim, muito bacana trabalhar com pessoas de ciências espaciais, eu designer, né? Eu era a única designer, a única não cientista espacial. E do meu lado sentava-se o cara que era coordenador do SETI at Home. Quem lembra do SETI? Quem sabe o que é SETI? É Search for Extraterrestrial Intelligence.
É aquela coisa daquele filme, o que é o chamado, né? Vem aqui é chamado, isso? Contato, chamado não, contato. E ele se sentava na sala ao lado, na minha sala. Eu trabalhei durante uns 6 meses do lado dele. E a pergunta que eu não queria calar. Um dia a gente estava tomando café e eu tive coragem de perguntar para ele se ele realmente acreditava que existia vida, que existia inteligência extraterrestre. E ele olhou para mim, assim, demorou alguns segundos para responder e me disse que há uma possibilidade. Então, isso faz parte da minha vida, mudou a minha vida, mudou completamente a minha vida, trabalhar na sala ao lado de uma pessoa que realmente passou 30, 40 anos da vida se dedicando a procurar inteligência extraterrestre. E esse trabalho que eu fiz lá era um repositório de tudo que a NASA, eu trabalhei para a NASA, né? Isso é NASA. Tudo que a NASA tinha de informação, tudo que a NASA sabia sobre o cosmos, né? Se a gente quisesse ter alguma informação dessas, como é que deveria ser a interatividade? Como é que a comunidade de arte eletrônica poderia ter informações, buscar informações da NASA e recebê-las? E aí fiz um trabalho de 20 a 30, na verdade eu fiz 30. Isso era o projeto, né? Era de 20 a 30, fiz mais de 30 entrevistas com pessoas que eram pessoas-chave da área de arte eletrônica na época. Isso foi de 2002 a 2004. E eu trabalhei com grupos de interesse, pessoas ligadas ao laboratório exploratório, museus de arte eletrônica, museus de ciência, pessoas ligadas à astronomia. Muito bacana esse trabalho, também foi mudando a minha vida. Em seguida, resolvi fazer um outro pós-doutorado, já estava lá, né? E aí comecei a fazer um trabalho que se chamava Você Tem Fome de Quê? Eu acho que talvez trabalhar com coisas tão avançadas, tão longe da nossa realidade, me fez voltar para a realidade. E aí a gente entrevistou 100 pessoas durante o que eles consideravam ser a hora do almoço deles. Para alguns era uma lauta refeição, uma história de chique, para outros era um churrasquinho de gato, ou até menos, né? A gente entrevistou pessoas em várias situações, em hospitais, em prisões, em Feira de São Cristóvão, em situações diferentes. E a gente construiu, então, um projeto que era uma cafeteria, era um restaurante. Você pegava uma bandeja e ia passando de estação a estação e ia ouvindo os depoimentos dessas pessoas. Na verdade, o que a gente perguntava para essas pessoas era: você tem fome de quê? De que você precisa para ser feliz? O que o governo podia estar fazendo para diminuir, ou reduzir, ou eliminar a fome no Brasil e no mundo? E cada pessoa dessas, então, ia dando seus depoimentos. À medida que as pessoas iam caminhando, iam ouvindo os depoimentos das pessoas, elas iam recebendo, isso ainda era projeto, depois vocês vão ver a realidade, e elas iam recebendo a comida, elas iam compartilhando a comida que a pessoa estava comendo na hora do almoço. A gente, quando gravava a entrevista, a gente também fotografava a comida que era o almoço da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, era uma macarronada numa quentinha e tinha um cara lá que estava recebendo um soro e ele disse pra gente que a fome dele era de viver. E a gente soube que ele faleceu no dia seguinte. Foi muito triste. A gente fez depoimentos muito bacanas, as pessoas realmente têm muito prazer em compartilhar. Aqui é um pouco da instalação já reduzida para uma única estação, né? A gente então escolhia, e a gente chegou a produzir, então, passando rápido, tudo, projeto terminal, tudo foi feito, né? Inclusive que a gente tinha que empacotar, a gente depois foi mostrar isso na França, e tinha que ser muito simples de fazer, a gente projetou todo o trabalho, e a bandeja também, o prato também, a gente teve que produzir tudo isso. E esse trabalho foi, então, apresentado no Itaú Cultural, numa exposição com a curadoria da Suzete, que está aí. Cadê? Suzete André. E foi apresentado também na França, no Ano do Brasil na França. E aí já numa outra versão, uma versão menor. E a gente, então, para cada trabalho que a gente faz, a gente produz, a gente escreve, a gente pensa sobre, a gente divulga todo o trabalho de folders e sites e artigos e capítulos de livro, né, que eu acho bacana. Bom, em seguida, celulares, né, e já estamos assim, na época de 2006, 2007, e começamos a trabalhar com a Nokia, trabalhamos num projeto bem bacana que era como é que você via
como é que você via... Só um instantinho. Como é que você via... Meu tempo, né? É meu tempo, é meu tempo, é meu tempo. Como é que você via... Como é que você via a cidade a partir das câmeras? Como é que estava o fluxo de trânsito? Depois a gente trabalhou num outro projeto bem bacana também com a Nokia, que era serviços que a gente tinha que desenvolver para a Nokia, representando o Brasil. Então, eram 30 alunos, a gente teve 2 meses para fazer esse trabalho, a gente tinha que desenvolver 8 serviços. Serviços eram, na época, em 2008, eram aplicativos que a gente pensava para votação de comida, para convidar para festas, coisas assim, agora parecem super comuns, mas eram super pioneiras em 2007, isso era 2007, 2008 a gente já estava lá. Isso eram tipo pulseiras para você traquear as crianças, quando as crianças saem, a mãe quer ver qual é a distância que o filho está, se perde na multidão. E a gente tinha que fazer não só o projeto, mas a gente tinha que filmar, a gente tinha que fazer uma demonstração do uso disso. A gente fez em 2 meses, uma coisa assim. E aí uma das equipes resolveu fazer tudo em Lego, foi muito bacana também. Toda a demonstração de todo o aplicativo deles foi feita uma animação em Lego fantástica. Bom, e aí fomos chamados para fazer, então, parte de uma outra coisa, que era a campanha contra o fumo no Brasil. Tenho orgulho de dizer que a gente era da PUC, né, o grupo da PUC, e a gente fez toda a parte de design. Então, também um outro projeto que envolvia várias expertises, é típico do NAI, típico desse grupo que trabalha com cinegrafistas, ilustradores, maquiadores, produtores, fotógrafos, né? Só para vocês terem uma ideia, o feto, que eu não sei se vocês tiveram muita oportunidade de ver, porque a indústria do fumo não está publicando, está vetando, está tendo um maior problema com isso. Eles só estão publicando as mais brandas, e essa que é a minha preferida, e foi a preferida no sentido ruim de muita gente. A gente teve que fazer toda uma produção para chegar nessa imagem do feto, que é um trabalho que pouca gente talvez valorize, né, o trabalho do designer, né, e esse tipo de trabalho que a gente fez, então, para chegar. Bom, foram testadas, isso é um trabalho que a gente fez em parceria com o pessoal de neurociência da UFRJ, da Universidade Fluminense também. A gente fez testes avaliativos, a gente fez uma série de testagens para ter a escala de valência, a escala de ativação, para saber quais imagens eram mais aversivas, criavam maior aversão, né? Foram entrevistados 360 voluntários e no final, então, a gente chegou a essas imagens. Algumas delas vocês nunca viram publicadas, né? Possivelmente pouca gente fuma aqui, para nosso prazer, né? Cada vez menos gente fuma, mas dentre as pessoas que fumam, algumas imagens nunca nem foram publicadas, que é uma coisa contra a legislação em vigor. E fizemos outros trabalhos no sentido de saber se perder ou ganhar fôlego era melhor. Se é melhor você dizer o que você perde quando você fuma, ou se é melhor dizer o que você ganha quando você não fuma. E aí fizemos um trabalho com o metrô, conseguimos algumas estações onde as pessoas teriam acesso só a uma informação ou só a outra. Esse trabalho foi publicado recentemente também no Jornal de Epidemiologia, um trabalho científico super bacana, um cara que estava fazendo doutorado nessa área, e trabalhamos com ele. Trabalhamos com outros projetos ligados ao grupo da Leonardo, aí já ligados a observatórios livres. Trabalhamos com monitoramento de desmatamento. Fizemos, então, um projeto em parceria com Geografia, Engenharia Elétrica e Artes e Design. Novamente, a equipe super interdisciplinar, gente de todas as idades, de todos os tipos trabalhando juntos. Fizemos vários experimentos, vou passar mais rápido, meu tempo está acabando. Isso é um site onde a comunidade podia monitorar desmatamento e plantio para poder denunciar ou valorizar a conservação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Depois, um trabalho de realidade aumentada, fizemos em parceria com Sander Venhoff, que voltou ao Brasil recentemente. Resolvemos recriar Ipanema dos anos 60, 70. Resolvemos colocar o Tom Jobim de volta na areia, tocando Garota de Ipanema em realidade aumentada. Esse é o grupo, o pessoal do Mobile Fest que produziu isso.
muito bacana, imprimimos os QR Codes em toalhas de praia, e aí recriamos o Pier de Ipanema, que era uma coisa assim fantástica, todo mundo adorou. Colocamos o Paulinho Jobim, filho do Tom, do lado do Tom, na foto, fizemos a maior farra na praia. E depois, esse último exemplo que eu vou passar, estou acabando, para não manter dentro do tempo, podia falar mais 3 horas sobre tudo, é um trabalho que ele está fazendo com o IPTI, do Sergipe, é uma feira de ciências que se chama Arte Consciência. E a partir desses trabalhos dos alunos, a gente então formou um júri, escolheu os melhores trabalhos e a gente está recriando 2 situações, o fogão solar, que é um trabalho deles, e o manguezal. A gente está falando sobre a vida do aratu, a época da andada, do acasalamento, quando se pode catar aratu, quando não se pode catar aratu. A gente vai fazer uma instalação interativa para um museu que está sendo criado de arte e tecnologia em Sergipe, e esse é o trabalho que a gente está atuando. Então, para completar, a questão que se coloca é a seguinte: se em 2012 eu pergunto para os alunos o que eles vão estar fazendo em 2049, é porque equivale ao mesmo número de anos que, para mim, significou a minha carreira profissional. Então, eu acho que cabe a gente, quando a gente vai dar aula de mídia digital, quando a gente lida com vocês, alunos, quando a gente pensa no que a gente está ensinando, a gente tem que ver como as coisas se modificaram, como é que é impossível prever o que vai acontecer, no caso, nos próximos 37 anos, né, ou 40 anos, que é a vida profissional de alguém. Quando você está dando aula hoje para um aluno, você tem que pensar nos próximos 40 anos dele. Né? A aula não termina, ela não se encerra na aula, ela só se inicia na aula, né? E cada vez mais. Então, assim, a experiência que eu tenho tido é que se eu jamais podia imaginar, em 75, pois não existiam as telefonias celulares, não existia CD-ROM, não existia nem multimídia, não existia o computador pessoal em 75. Quando eu era aluna de design, quando eu entrei, comecei minha carreira, nada das coisas com as quais eu trabalho hoje, que são prementes, são necessárias, são substantivos da minha vida hoje, elas não existiam. Então, como é que a gente pode prever alguma coisa? Então, essa aula é a primeira aula que eu dou para os meus calouros, e eles saem todos da sala pensando que realmente a gente não pode imaginar os caminhos que a vida vai mostrando para a gente, né? Então, o meu recado para todo mundo aqui é: pensem grande, pensem que não há como prever o que vem por aí. A gente só está, assim, na expectativa de que as coisas vão melhorar, mas não necessariamente elas vão melhorar. Né? Eu não sei se eu diria, olhando agora para trás dessa carreira aí, que envolveu tanta coisa, tantas coisas inusitadas, né? Eu não sei se eu diria que as coisas melhoraram ou pioraram. Elas foram vividas e estão sendo vividas, e isso é que é importante. Muito obrigada.